Olá, meu nome é Magno Kahl e o tema do nosso comentário de hoje são as eleições para o Parlamento Europeu realizadas no último final de semana. Um dos pontos principais dessas eleições é que elas foram realizadas num momento de grande instabilidade interna política de um dos maiores países do bloco, o Reino Unido. Como a gente já comentou aqui na semana passada, as eleições europeias acontecem num momento de grande instabilidade interna do país, quando a primeira-ministra Theresa May renuncia na quinta-feira, jogando uma grande incerteza sobre o cenário político do país, que já se encontra em um pouco de confusão devido ao processo de saída do país do bloco europeu, Brexit. As eleições não trouxeram nenhuma grande surpresa, ao contrário do que muita gente imaginava, que talvez a gente poderia ver uma grande aparição dos partidos mais à direita. Não foi isso que aconteceu. Os partidos continuam tendo uma dificuldade grande de se articular. Os chamados extrema-direita não ocupam o mesmo bloco. Então, desde sempre, eles costumam atuar em blocos separados, raramente conseguem atuar em conjunto. E, mais uma vez, o que se vê é uma tentativa, ainda até agora frustrada, de organizar esses partidos em uma única força dentro do parlamento. Um partido que poderia vir a ser aí, talvez, a segunda ou terceira força do parlamento. Muito provavelmente a terceira força. Ironicamente, os nacionalistas parecem ter um pouco de dificuldade ao trabalhar em coalizões entre diferentes países. A situação atual do Parlamento Europeu não vai mudar tanto assim na nova legislatura, mas algumas mudanças importantes podem acontecer. Pelo sistema atual, o maior partido do Parlamento garante o direito de indicar o presidente da Comissão Europeia. Atualmente, o maior partido do Parlamento Europeu é o Partido Popular Europeu, um partido de centro-direita, que é, como todos os outros partidos do Parlamento Europeu, uma confederação de partidos nacionais. Por exemplo, o Partido Popular Europeu, talvez sua grande força continua a ser a CDU, o partido da Angela Merkel, por exemplo, mas geralmente, em geral, é um partido de uma coalizão, de uma federação entre os partidos de centro-direita da Europa, e tradicionalmente é o maior partido do Parlamento Europeu. Continuará sendo o maior partido na próxima legislatura, apesar de ter perdido alguns assentos. Foi de 221 para 180 assentos na próxima legislatura. Isso é importante por quê? Porque ele sozinho, ou junto com os social-democratas, cujo nome no Parlamento Europeu é Aliança dos Socialistas e Democratas, que geralmente são os partidos de centro-esquerda de cada país, também perderam muitos assentos. Os social-democratas foram de 191 para 145 assentos no Parlamento Europeu, e esses dois partidos perderam pela primeira vez na história o controle total da legislatura. Então, o EPP, em inglês European People's Party, que é como o partido é conhecido no parlamento, corre certo risco de não conseguir indicar, ou talvez não indicar com tanta facilidade, para a próxima legislatura, o próximo presidente da Comissão Europeia. Na última legislatura eles tiveram força suficiente para eleger Jean-Claude Juncker, que era um ex-primeiro-ministro de Luxemburgo e atual presidente da Comissão Europeia. Tentam agora emplacar o Manfred Weber da CDU, um deputado europeu alemão, é o candidato do EPP para a presidência da Comissão Europeia, mas novos players ameaçam intervir. E por quê? E aí sim vem alguns dos grandes vencedores dessas eleições. Os liberais, a Aliança dos Liberais e Democratas da Europa, o Partido Liberal no Parlamento Europeu, teve grandes ganhos, saíram de 67 para 109 assentos. Isso tem duas explicações
boas em dois países bem importantes na Europa, o Reino Unido, onde os liberal-democratas tiveram um grande apoio devido à sua instância contrária à Brexit e sendo a sua oposição à Brexit talvez seu grande ponto de campanha, e tiveram um grande resultado lá ontem, ficaram em segundo lugar. E também a adesão do En Marche do Macron na França. Então, quando o partido do Macron entra na aliança liberal do Parlamento Europeu e os liberal-democratas da Inglaterra têm um grande resultado, são dois países com grandes populações que se traduzem em muitos assentos no parlamento, a aliança dos liberais no Parlamento Europeu recebe esse gás bem grande, indo de 67 para 109. Outro bloco que teve bons ganhos é o bloco dos verdes, que partiu de 50 para 69. Então essas duas novas forças querem ter a sua voz ouvida e querem quebrar esse meio que duopólio da centro-direita e da centro-esquerda, que governam razoavelmente em acordo e tem quase o monopólio das iniciativas, da agenda e coisas assim. E por que a posição de presidente da Comissão Europeia, nesse caso, é tão importante? Porque a Comissão Europeia detém o monopólio das iniciativas de políticas públicas na União Europeia. O que isso quer dizer? A iniciativa para novas políticas públicas a sua formulação parte necessariamente da Comissão Europeia e não do Parlamento, como a gente costuma ver, por exemplo, nos países. O máximo que um Parlamento Europeu pode fazer é convidar ou convocar a Comissão Europeia para formular um projeto em determinada área. Se eles sentem necessidade, se o Parlamento toma uma decisão de que deve haver uma nova política pública em relação a determinado tema, o que eles podem fazer é convidar ou convocar a Comissão Europeia para que ela formule um projeto de políticas públicas nessa área. E aí, claro, caberá ao Parlamento votar, discutir o projeto, implementá-lo, fiscalizá-lo, mas não parte deles a iniciativa. Então, é muito importante a decisão sobre quem comandará a presidência da comissão, já que esse é, de fato, o órgão executivo da União Europeia, que, como a gente conversou aqui na última semana, é um bloco que tem cujo poder, o poder centralizado na comissão ou nas forças da União Europeia. Isso não cabendo juízo de valor, alguns veem isso como uma força positiva, outros como uma negativa, mas o fato é que a força desse bloco vem crescendo exponencialmente nos últimos 20 anos. O ponto importante aqui é que a imprensa brasileira, por exemplo, costuma focar muito a sua atenção nos partidos que ela chama de extrema-direita. Na verdade, é uma federação de partidos ou um grupo de partidos bem desalinhados, que se encontram em aspectos de políticas públicas tão diferentes quanto esquerda e direita, se alinham talvez em um ou outro ponto, talvez a oposição à imigração seja um tema, talvez a crítica ao multiculturalismo seja outro tema que os une, mas que tem muita dificuldade em atuar em blocos por dois motivos. Que eles costumam, as lideranças dos partidos, e são partidos que naturalmente costumam ter lideranças muito personalistas, e elas costumam se odiar. Não é incomum vermos, por exemplo, a Marine Le Pen dizendo que jamais trabalharia com Viktor Orbán, que diz que jamais trabalharia com Nigel Farage, que diz que jamais trabalharia com qualquer que seja a liderança do AfD na Alemanha. Então, são lideranças fortes, com personalidades bem particulares, que geralmente têm dificuldade em trabalhar em bloco. E o próprio perfil dos partidos no Parlamento Europeu é estranho, né? São federações de partidos nacionais. E se os partidos têm agendas muito pouco europeias, muito pouco para fora das suas fronteiras nacionais, é muito difícil que eles entrem em um acordo para determinar uma agenda comum, ou uma agenda na qual a sua atuação pelos próximos anos seja baseada. Então, esses partidos, os chamados populistas, ou extrema-direita, ou nacionalistas, sempre tiveram dificuldade em trabalhar juntos, e agora não é diferente. A cada eleição europeia,
eles fazem novos planos de trabalharem juntos, de formar um bloco e de ter sua voz no parlamento mais ouvida, de ter mais força, principalmente em ocasiões em que a representatividade interna é proporcional. Então, se você forma um grande bloco, você tem mais participação, mas eles continuam tendo problemas internos. Algumas estimativas otimistas dizem que eles podem até organizar um bloco de até 150 parlamentares, mas isso é um sonho impossível, porque a presunção aí é que todo mundo entraria em acordo, e isso não vai acontecer. Mas eles podem sim, caso entrem em acordo, fazer um bloco aí razoável de talvez 100 parlamentares, que os colocaria ali juntos dos liberais e transformariam essa força nacionalista, essa força populista, em uma força de razoável poder dentro do parlamento, uma vez que o duopólio da centro-esquerda e da centro-direita precisará de novos aliados para formar uma maioria para indicar o novo presidente da Comissão Europeia. Até agora havia um sistema de que o maior partido nas eleições teria o direito de indicar o presidente da comissão, mas já há alguns indícios de que, por exemplo, o Macron não concorda e não vê motivos para seguir esse sistema. Lideranças liberais e lideranças verdes dizem que a centro-esquerda e a centro-direita perderam tantos assentos que eles perderam o mandato para governar, eles perderam a autoridade para governar e, portanto, deverão ouvir novas forças. O líder dos verdes disse, por exemplo, que os verdes serão fundamentais na construção da nova coalizão que escolherá não só o presidente da Comissão Europeia, mas como será também uma força determinante na construção da agenda para os próximos anos no Parlamento Europeu. Então, esse é o nosso balanço. Não houve grandes surpresas, não há grandes mudanças, mas há potencial para mudanças, uma vez que os dois partidos mais tradicionais, os dois partidos que dominavam o Parlamento Europeu até hoje, perderam bastante força, e o que a gente vê aí é o crescimento de três forças, dos liberais, dos verdes e dos populistas, que mesmo não crescendo como esperado ou como desesperado por algumas pessoas que temiam muito o crescimento dessa força populista da direita, na verdade o que se vê foi um crescimento bastante significativo dos liberais, da direita e dos verdes. Até o próximo.